Quando Felipe Neto divulgou aquele vídeo Carta Aberta, a gente não hesitou e classificou aquele movimento como um marco da luta contra o obscurantismo no Brasil. Muita gente considerou isso um exagero. Também teve quem considerasse isso uma injustiça contra outras personalidades que já vinham se posicionando muito antes disso. Ainda assim, a gente mantém a posição. A convocação feita por Felipe Neto é um marco e precisa ser entendida como tal, porque foi a partir desse momento que a resistência contra a ignorância que infecta toda a estrutura pública brasileira passou a ser pop, com mais de 30 milhões de inscritos no YouTube. A verdadeira polarização no Brasil é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. Qualquer outra divergência precisa ser relevada nesse momento. Felipe Neto, verdade seja dita, tem feito muito esforço para ser aceito pelo campo que luta pela vida. A entrevista recente ao Roda Viva é parte desse esforço. Ninguém sabe dizer com precisão quando foi que a sociedade brasileira se dividiu em coxinhas e mortadelas, nomenclatura que já anda ultrapassada, porque depois disso viramos bolsominions e comunistas, e mais recentemente, cloroquiners e quarenteners. Os protestos de 2013 são um marco dentro dessa história. O impeachment de 2016 também é. Aliás, chamar o que aconteceu naquela oportunidade de impeachment é polarizador por si só. Até mesmo os mais recentes adeptos da rejeição ao petismo, como Ciro Gomes, reconhecem isso. Foi golpe. E quem avalia se houve crime ou não é o Colégio de Senadores. Não é verdade. Se a partir do momento que os senadores decidem que houve o crime, porque o crime houve. Não é verdade. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gasto é crime. Isso é simples, é trivial, isso não cabe essa discussão. Você está intoxicado pela propaganda da época, mas na verdade não existe crime. No Roda Viva, Felipe Neto escolhe voltar a esse momento da história do Brasil. Está aqui uma autocrítica do antipetismo. Mas eu não tenho a menor dúvida que naquele momento, no momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a força que eu tenho hoje nas redes sociais, naquela época eu era muito mais empresário do que influenciador, sem dúvida ela existiu. E, sem dúvida, ela foi utilizada da maneira errada, equivocada, por falta de estudo, por falta de profundidade, por falta de leitura. Os erros de 2016 são parte daquilo que nos trouxe até aqui. Talvez o buraco civilizatório em que o Brasil se enfiou tenha começado a ser cavado muito antes daquele ano, mas é fato que, em 2016, a gente cavou fundo, bem fundo. Seja como for, qualquer erro cometido naquela oportunidade ficou para trás e não pode mais ser corrigido. A gente pode desculpar quem caiu na imensa máquina de propaganda que viabilizou o golpe, ou então a gente pode se deixar levar pelo rancor, aprofundar a divisão e dar ainda mais vantagem para aquela pulsão de morte que hoje governa o Brasil. De novo, a polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. Se a cada dia que passa o número de mortos só aumenta, eu lamento informar, mas a gente não está vencendo não, e não pode recusar nenhuma ajuda, nenhum reforço, nenhum aliado que venha receber. Raquel Scheherazade nunca foi conhecida por ser humanitária, piedosa, bondosa. Pelo contrário, ela já foi à TV aberta pedindo que a população fizesse justiça com as próprias mãos e legitimando verdadeiras barbáries. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite.
E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Em dado momento, Felipe Neto se referiu à jornalista como bosta conservadora. O tempo passou e a jornalista começou a fazer oposição ao governo Bolsonaro. Felipe Neto, então, buscou a reconciliação. No Roda Viva, os dois ficaram frente a frente. Ou mais ou menos, porque o encontro era remoto. Para quem não sabe, já fui um hater de Raquel Sherazade, já escrevi texto no Facebook contra ela. Eu acho que a Raquel hoje, né, tem uma presença tão importante na imprensa e nas redes sociais. E eu tô com muito orgulho de ter você aqui hoje me entrevistando, Raquel. Sherazade ajudou a cavar o buraco civilizatório em que nos encontramos quando fez apologia à violência. Felipe Neto também ajudou a cavar esse buraco quando ele aderiu ao que hoje ele chama de golpe. O mesmo pode valer para toda a sociedade brasileira. Nosso buraco civilizatório é fundo demais para ser uma obra individual. É possível que, em algum momento, cada um de nós tenha pegado na pá. Eu e você, inclusive. Agora, existem duas opções. Ou nós perdoamos uns aos outros, ou nós eliminamos uns aos outros. Quem optar pela segunda hipótese passa imediatamente para o outro lado da verdadeira polarização, aquele lado que luta pelo direito de matar. É possível, é até provável que você tenha detestado tudo o que você me ouviu dizer aqui. Eu entendo isso, e se não fosse irônico, eu até pediria o seu perdão. Perdão é parte do que pode tirar a gente do buraco em que a gente se enfiou. Precisamos perdoar qualquer um que esteja lutando pelo direito de viver. Isso, se quisermos ter alguma chance contra aqueles que reivindicam o direito de matar e que têm armas. Infelizmente, o perdão é a ideia mais impopular de todas. O perdão é rejeitado, mal visto e até perigoso. Não faz muito tempo, passou por esse lugar um cara que pediu para a gente imaginar como seria o mundo se todos vivêssemos em paz uns com os outros. Imaginem, ele pediu. E aí, ele tomou um tiro. Esse outro cara aqui, numa de suas famosas pregações, disse que quem não consegue perdoar também não consegue amar. Você sabe o que aconteceu com ele. Ele também foi morto. Se perdão é amor, como é que a gente pode abrir mão dele na luta contra o ódio? Não dá. Só que o perdão é impopular. Sempre foi, em todas as épocas e em todas as culturas. Basta pensar naquele outro cara que deixou uma doutrina que, entre outras coisas, ensina: perdoai-vos uns aos outros. Você sabe o que fizeram com ele, né? Essa é a prova máxima da impopularidade do perdão. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí várias fotos do Zadok com a mãe dele, a quem ele dedica a mensagem que segue. Diz o Zadok: agora que passaste a idade avançada de 79 anos, minha mãe, eu te dou esse quebra-cabeças. Ele chega num momento histórico beligerante e nele o tempo embaçou algumas peças. Mas, no que houver de futuro, saudemos o lúcido companheirismo de Emanuel, Tiago, Hassan e tantos outros que também desejam trazer luz a este mosaico. Fecha os olhos, escuta. É o teu nome que as belgas chamam. Marie-Amélie, Marie-Amélie. Coragem, Marie-Amélie. Beijos meus, mãe. Te amo sempre.